profissionais. O que eu gostaria, o que talvez me angustia como profissional de educação e até mesmo como aluna, é saber o que está por detrás, o que estamos querendo anestesiar com tanto medicamento. Ou melhor, né, o que estamos deixando de enfrentar com o uso desses medicamentos. Bem, a questão da Eugênia já está deixando aqui um burburinho no estúdio. As convidadas já estão fazendo algumas colocações. Eu só vou pedir, então, rapidamente, que nós vamos encerrar esse bloco e depois a Ana Karina e a Fernanda poderão comentar também mais sobre as observações e a questão da aluna ao longo do segundo bloco. Aldira, você fez uma observação aqui enquanto nós ouvíamos o depoimento. Por favor. Ritalina não é um sedativo, né? Então, essa questão do anestesiar, né? Se há essa visão de uso da Ritalina para anestesiar um comportamento hiperativo, uma conduta, um comportamento, é equivocado, né? Então, ela não é um sedativo. Certo. Bem, a Ana Karina e a Fernanda, então, depois vão comentar mais sobre a pergunta e o depoimento da aluna, da Eugênia, ao longo do segundo bloco. Agora nós vamos deixar, então, a nossa primeira questão norteadora de hoje, que as convidadas vão dialogar sobre a mesma ao longo do segundo bloco. O que pode significar a tendência de profissionais da área médica e da educação transformarem um problema não médico em um problema biológico? Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Estamos na semana da área de educação e o tema de hoje, psicopedagogia, contribuições e desenvolvimentos, encaminhamentos no processo de ensino-aprendizagem. Ao longo do primeiro bloco, as nossas convidadas fizeram uma exposição, uma explanação geral sobre a psicopedagogia atualmente, qual é a área de atuação da psicopedagogia e quais são os primeiros encaminhamentos que são dados e também o objetivo que se quer chegar com o encaminhamento, com os procedimentos da psicopedagogia, que é colocar um sujeito pleno e realizado na escola e também depois, quando estiver já fazendo, desenvolvendo, enfim, as suas atividades profissionais. Bem, nós tivemos o depoimento e pergunta de uma aluna, a Eugênia, que está cursando a especialização em psicopedagogia na FAI. E nós tivemos a primeira colocação da Aldira a partir desse depoimento. Então, eu vou pedir agora a Ana Karina que diga para nós o que você estava colocando sobre a diferença, então, sobre esse termo, anestesiar, né, que a nossa aluna Eugênia colocou para nós. E também já pode fazer um gancho com a questão norteadora. Tá, ok. Bom, Regina, eu gostei muito da colocação que a Eugênia fez, né? E essa palavra anestesiar que ela usou realmente nos chamou muito a atenção. Me chamou a atenção e assim, senti a angústia dela porque é mais ou menos a minha angústia, eu acho que não é só a minha. Essa questão da anestesiar, talvez eu fiquei pensando se ela não quis representar assim, anestesiar alguma questão que está assim, provocando esse sintoma na criança, no aluno. Né? Porque às vezes, quando a gente olha a criança em sala de aula e ela tem um comportamento diferente, isso aqui pode ter uma representação diversificada. Então, pode ser uma questão da aula, ela pode estar com alguma dificuldade específica, ela pode estar passando um momento de ansiedade em casa, alguma coisa que realmente está trazendo um obstáculo emocional. Então, ela vai representar isso de diversas formas, né? Não dá para a gente falar, não, uma criança que tem ansiedade se comporta assim, né? Isso daqui não é fechado. Então, a partir do momento que é observado um sintoma, né, que é um sintoma, se ela não para quieta, ela está com muita dificuldade, a professora fica chamando o nome dela várias vezes. O que isso quer dizer? É a primeira pergunta, né? Sim. E às vezes
possa ser, né, que alguma professora fique com alguma dificuldade até de refletir sobre a sua prática e acaba querendo anestesiar essa pergunta, né? Será que eu estou falhando, né? Por quê? Porque infelizmente nós vivemos numa sociedade que valoriza muito esse erro, como ela estava falando aqui. E o medo de ver o meu erro é muito grande. Então, eu busco outras saídas. E a minha preocupação é, será que o encaminhamento, né, para um médico ou o encaminhamento até mesmo de uma medicação, porque às vezes acontece da escola já sugerir a medicação, né? Não é uma fuga, né, de ver, de tomar parte, de refletir, de reelaborar sobre o seu trabalho? Certo. Mas de qualquer forma, Ana Karina, primeiramente a escola deveria fazer um encaminhamento. Não é? Exatamente. E a medicação, ela pode apenas ser ministrada, né, recomendada, receitada por um profissional da medicina. Da medicina. Porque esse medicamento, atualmente, ele é bastante controlado. Totalmente controlado. Sim. Né? Agora, para você chegar na escola, primeiro, não é papel do psicopedagogo, nem do professor, fazer qualquer tipo de referência a deve medicar, não deve... Não é papel da escola. A escola tem que se concentrar na sua função, que é o quê? O pedagógico. É como que, veja, o primeiro ambiente em que a criança e o adolescente ele tem um maior número de pessoas da mesma idade, que ele tem a possibilidade de ser ele mesmo nos seus pares, que a gente chama dos pares, porque é idade com idade, é como eles funcionam, na linguagem deles. Porque com o adulto ele já tem uma linguagem diferente, ele se molda para essa visão, esse estímulo do adulto, mas nos pares não. Então é muito comum a professora fazer um comentário, mas ele não gosta de, é difícil para ele trocar o brinquedo, ou se concentrar numa atividade da rotina escolar, e a mãe fala assim, mas isso não acontece lá em casa. Óbvio, não vai acontecer em casa, porque é na escola, num ambiente que tem uma rotina sistemática, né, como foi falado, e nos pares. Ou seja, ele está ali entre iguais, tendo essa possibilidade. Então, se tem que aparecer, cristalizar alguma situação, vai aparecer na escola, né? Vai aparecer na escola e em casa. Então, se eu estou falando de TDAH, vai aparecer na escola, vai aparecer em casa. Então, o que seria o ideal? O que aparece em casa e que a família percebe que é um prejuízo, que é uma dificuldade, que, né, vê que há um sofrimento, que seja compartilhado com a escola e que a escola compartilhe, ou seja, é a junção de um diálogo onde nós falamos em frequência e intensidade. Nesse diálogo, se a gente percebe, acontece na escola, acontece em casa, estamos falando de prejuízo, precisamos avaliar, né? Pode ser o psicopedagogo, dependendo de cada caso, que daí eu tenho que entender qual é a demanda para eu encaminhar para qual profissional. Pode ser o psicólogo, né, se vai um obstáculo emocional, uma questão que precisa de um aprofundamento, né, de outras ferramentas, inclusive de avaliação, e também o médico. E é o médico somente que vai opinar sobre a questão da medicação. Assim como cabe à escola dizer, opa, tem um diagnóstico, o que eu vou fazer diante desse diagnóstico? Então, essas medidas educacionais, esse suporte ao professor, à família e ao aluno, e também o repasse ao profissional externo, vai ficar muito também pela escola por essa observação. Então, é estimular essa criança e não anestesiar essa criança. Né? Então, esse olhar cuidadoso tem que acontecer. Né? Né? A troca entre família e escola é muito importante. A escola, nos dias de hoje, né, onde pais têm pouco tempo, onde as pessoas trabalham muito, a escola ela tem que ter um olhar diferente no sentido de pegar as minúcias do que essa criança está passando, não só cognitivamente, mas também emocionalmente, né? E a escola tem que ser um campo de escuta.
escuta. Então a gente tem que receber essa família mesmo, a gente tem que escutar o que eles estão sentindo, o que eles estão passando com esta criança em casa, quais são as dificuldades e trocar, né? Como essa criança está rendendo na escola, como essa criança está se comportando na escola. Essa troca, ela media um crescimento maior ainda, né? Porque existe uma orientação que a própria escola pode fazer para os pais em casa, né? De algumas coisas da rotina. Então, assim, hoje em dia a gente precisa muito dessa união entre família e escola e é uma coisa que a gente está conseguindo cada vez menos, né? Então, assim, trazer a família para dentro da escola, sim, conversar sobre essa criança, dialogar, discutir, né? Para depois pensar em uma estratégia diferente, para depois partir talvez para uma avaliação se for necessário. Se esse comportamento se repete em todos os ambientes, não só o escolar, mas em todos os ambientes sociais o qual a criança frequenta, talvez realmente essa criança precise de uma avaliação, exato, que vai levar, e até né, ela se há um aumento, a um diagnóstico fechado. Hoje a gente fala assim, há um aumento do diagnóstico. Pode ser hipótese aí, né, que esteja realmente, nós temos mais situações, né, de TDAH, como foi falado ali, né, que por N situações e que temos comprovadamente. Mas também temos situações em que há uma reprodução de sintomas, em que o profissional, na hora de avaliar, ele faz um diagnóstico de uma síndrome ou de uma patologia por semelhanças. E aí um erro pode acontecer nessa investigação se não tem esse diálogo, essa equipe que acompanhe, que avalie mesmo que da parte clínica, porque ele pode estar pautado por uma semelhança de uma outra situação e ele generaliza ou ele pode trazer para essa. E o que vai acontecer aí? Na hora da medicação ou do estímulo, do tratamento clínico ou mesmo no institucional, né, dentro da escola, você não vai ter um ganho. A criança não responde, o adolescente não vai responder nem à medicação e nem ao tratamento. Por quê? Porque não é a característica diagnóstica. Essa identificação por semelhanças, por sintomas e características de semelhanças, me fez lembrar aqueles testes que nós encontramos na internet, vários deles. Faça o teste e veja se você tem algum grau de TDA. Então, são várias situações. E muitas vezes nós vamos respondendo aquelas perguntas e acaba se encaixando. Não, então eu sou também, não é? Porque aí entra no que a Aldira estava nos falando, que vai pela semelhança. E, na verdade, esse é apenas um dos vários aspectos que precisam ser analisados. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade. Se eu ficar uma semana inteira sem dormir, ou se eu tenho uma semana mais intensa de atividade, eu posso ficar um pouco desatenta e não ser TDAH, não ter um déficit atencional. Mas também existem pessoas que precisam do tratamento, do acompanhamento clínico, da avaliação neurológica ou psiquiátrica, ou ter um outro profissional da saúde acompanhando e não busca o profissional. Então, assim, esse olhar dentro de uma demanda de necessidade de um acompanhamento terapêutico, medicamentoso, é para aquela criança, para aquele jovem ou para aquele adulto que realmente apresente aquelas características. Por isso a importância dessa avaliação, né? Certo. Nós temos um outro aluno que está na especialização em psicopedagogia da FAI, que é o Antônio Carlos. Por favor, Antônio Carlos. E vai fazer uma pergunta, então, para as nossas convidadas. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo bem. Bem-vindo, então, aqui ao programa Diálogos. Você que é um profissional da área de educação e também está fazendo a especialização em psicopedagogia. É isso? Isso mesmo, né? Sou aluno da professora Karina, né? Na FAI, com muito prazer. E diante de todas as questões que foram apresentadas aqui, me veio uma preocupação. Foi colocado toda a questão do medicamento, colocado também a questão de como se fazer esse diagnóstico, tanto na instituição também, como também na clínica. Me veio a indagação. E como há a interação entre psicopedagogo na clínica e com a instituição? E quais as contribuições que a família contribui tanto na escola como com o psicopedagogo em seu ambiente de trabalho? Tá. Então seria a relação, né? Você está investigando a relação do psicopedagogo clínico com a escola, essa relação primeira, né? Isso. E a segunda relação? Do psicopedagogo com a família. Como psicopedagogo com a família. Isso. O psicopedagogo
escola e família. Na verdade, formamos um tripé aqui, né? E o tratamento deve ser desenvolvido nesse tripé. Obrigada, Antônio Carlos. Continue acompanhando o programa conosco aqui no estúdio. Obrigado. Vamos tentar responder a sua pergunta, então, né, dentro dessa prática, né? Certo. A grande questão é justamente a escola se concentrar dentro da psicopedagogia institucional, então acho que eu posso falar da institucional e falamos depois da parte clínica. A escola não tem a característica de fazer um diagnóstico. Né? A escola vai justamente, o psicopedagogo, com esse olhar dentro das ferramentas que ele tem, de toda a sua abordagem técnica, ele vai conversar com o professor, ele vai observar essa dinâmica, ele vai observar a produção do aluno e aí ele vai trazer essa visão para a família, né? Então nós temos famílias que, atentas àquelas questões que o psicopedagogo vai falar nessa conversa, ele vai abrir um espaço e ele vai se permitir a buscar, a encontrar a essência, a raiz dessa dificuldade. Mas nós também podemos ter a família que por um momento de negação, de medo, vai que eu procuro e eu encontro alguma coisa. Então eu não vou querer falar disso. Né? Então volto naquela pergunta inicial, falar de problemas. Então vamos mudar o foco, vamos falar em possibilidades. E que tal se pudéssemos oportunizar uma outra caminhada para o teu filho, para a situação familiar em que vocês estão vivendo, mas vamos precisar de uma avaliação. Essa avaliação não pode acontecer dentro da escola. A escola não é espaço de avaliação psicológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, não. Esse olhar institucional que vai oportunizar ao especialista externo, o médico, né, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o psicólogo, a entender essa demanda que aparece dentro da escola, aquilo que nós falamos, relação professor-aluno, aluno-funcionários, né, as crianças entre seus pares e as rotinas de trabalho. Na escola, N rotinas vão acontecer e que vai disparar. Se tem algum sintoma para aparecer, na escola também vai disparar. Então, entender esse momento da criança e do adolescente é poder contribuir lá com o profissional externo para quê? Para que esse olhar comece a tomar aí uma forma mais criteriosa, pautada